Bom dia, segundo ano. Como vão vocês? Espero que estejam bem, com o coração ainda cheio de esperança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e as situações já começam a mudar, né? Não sei se vocês viram, eu já vi alguns gráficos mostrando que alguns casos começaram a cair, né? Que Deus possa nos abençoar e essa situação passe logo. Bom, pessoal, hoje estou passando para corrigir as atividades do livro de História. Nós finalizamos todo o capítulo 1. Foi pedido para vocês fazerem as atividades do Eu Já Aprendi, que é a revisão do final do capítulo, né? E nós vamos fazer a correção hoje. Então, eu começo aqui com vocês os exercícios da página 28 do livro de História. Relembrando o conteúdo da matéria, nós estudamos que a história se volta para o passado, né, para transformar o presente e fazer um futuro melhor. Né? Para isso que a história vai estudar o passado. E para estudar o passado, ela vai contar com um profissional, que é o historiador, que vai fazer o estudo, não apenas o historiador, juntamente com outros profissionais, os arqueólogos, né? Vai se voltar para o passado, para o estudo dos documentos históricos. Lembrando que os documentos históricos podem ser escritos e não escritos. Vocês se lembram do trabalho que foi pedido para vocês fazerem sobre as fontes históricas, aquela caixinha que vocês trouxeram? Pois bem, vocês trouxeram ali documentos não escritos, trouxeram alguns escritos também, né? Quem levou certidão de nascimento, cartão de vacinação, são documentos escritos. E teve gente que levou os documentos não escritos, né? Levou objetos, levou o cabelinho, né? O primeiro corte de cabelo com aquele cabelinho guardado que a mãe quis guardar, os dentinhos, os primeiros dentinhos que tirou, a roupinha que saiu do hospital, as fotos, os vídeos, são documentos históricos não escritos. Então, o primeiro capítulo falou sobre isso. Falou também sobre como o homem começou a se preocupar em medir o tempo, falou sobre o estudo do calendário, do relógio. E por fim, fez uma comparação, né, do tempo presente com o tempo passado. Então vamos lá. Na página 28 tem um texto, eu quero ler para vocês. Começa assim: piadinha. Esse texto é do Ziraldo. O Joãozinho estava vendo um álbum antigo e perguntou para a mãe: Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Essa moça de branco e esse cabeludo de bigode ao lado dela. E a mãe explicou: Sou eu e seu pai. Esse que é o papai? Perguntou o menino assustado. Então quem é esse careca que mora com a gente? Engraçado, né? Ele olhou o álbum e não reconheceu nem o pai nem a mãe. Então vamos lá. De acordo com o texto, o menino quis saber quem eram as pessoas da foto, porque ele. Por que o menino queria saber quem eram as pessoas da foto? A primeira alternativa é: ele identificou o pai e a mãe? Não, ele não identificou o pai e a mãe. Ele imaginou serem pessoas conhecidas? Também não. Ele não identificou as pessoas da foto, por isso ele queria saber quem era. Pensou que eram parentes próximos? Também não. Então é a terceira alternativa. Ele olhou a foto e não reconheceu nem o pai nem a mãe. Letra B. Identifique qual é a informação do texto que nos mostra que o tempo passou. Se a gente for voltar no texto, tem uma dica lá. Logo no comecinho do texto fala assim: o Joãozinho estava vendo um álbum antigo. Então já deu a dica para a gente que esse textinho aqui, piadinha, está se tratando de algo passado, porque falou, ó, o menino estava vendo um álbum antigo. Então era essa a resposta. Letra C. Pinte a palavra para completar a frase. O álbum antigo mostra fotos que se referem a um tempo. Bom, se o álbum é antigo, mostra fotos do passado. Então você tinha que colorir a primeira alternativa, tá? Página 29. A página 29 tem um texto muito interessante, mas nós precisamos fazer a leitura com atenção. Eu quero ler e quero que você fique atento acompanhando aí no seu livro.
O baú secreto da vovó. Na noite em que descobri o baú de minha avó, eu estava em Santos. Santos é uma cidade. Trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou. Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Como assim? Onde? Lá no fundo da garagem. Pronto, nada como a curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovó o abriu e retirou de dentro dele uma espécie de régua. Você sabe o que é isso? A avó perguntou para a menina. Uma régua esquisita, respondi. Não, isso é uma palmatória. Quem errasse na escola levava uma batida na palma da mão. Não acredito. E por que a senhora guardou esse treco? Para lembrar que a gente precisa ser mais forte do que as injustiças. Olhe meu dedal preferido. Foi com ele que eu costurei essa roupa e ela me mostrou um vestidinho com uma espécie de short por baixo. Você jogava tênis, vovó? Não, isso é um maiô. Você nadava de vestido? Sim, e eu era considerada atrevida, mas foi assim que conquistei seu avô. Então, aqui no texto ela já falou, né, que a avó abriu um baú e foi mostrando para ela as coisas que tinha lá dentro. Aí, primeiro ela mostrou uma palmatória. Palmatória, pessoal, a gente até já falou dela na aula. Era esse objeto de madeira aqui, que parecia assim, uma colher de pau, só que ela era mais reta. Então, quando nessa época era permitido que as professoras batessem nos alunos, corrigissem, né? Com esse objeto, né? O aluno dava a mão e a professora batia. Era comum naquela época. Graças a Deus a situação mudou, né? E no texto a avó também fala, né? Nós vimos que é uma conversa da avó com a neta. A avó também mostra para a neta um dedal, que é esse objeto aqui, ó. Ela tá falando que ela costurou esse vestido aqui, que na verdade era o maiô da época. O maiô da época era um shortinho por baixo com um vestido por cima. E era assim, super ousado naquela época. Imagina se a gente for comparar com os biquínis de hoje, né? Mas naquela época era assim. Ela que costurou esse maiô. Continuando o texto. A menina contando. A menina não, a avó contando. Corri até a praia de chapéu. Seu avô estava tomando sol. Fingi que tinha perdido o chapéu no mar. Ele era um cavalheiro e veio ajudar. O chapéu foi parar no fundo. Apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. Ele gostou da minha ousadia. Foi assim que vocês começaram a namorar? E logo me casei, guardei o dedal para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade. E o maior, porque um pouco de coragem não faz mal a ninguém. Olha, olha aqui essa caixinha de música. Seu avô me deu quando você nasceu. Não é linda? Então, nós temos aí um texto é, onde uma avó, né, vai acalmar uma neta que estava com medo por causa da trovoada, da chuva, né? Elas estavam na cidade de Santos, que é uma cidade onde tem praia, mas estava chovendo, a menina teve medo e a avó, para acalmar a neta, vai lá e busca um baú na garagem e começa a mostrar para ela alguns documentos históricos que ela guardou dentro desse baú. E lá ela mostrou alguns deles. Letra A, perguntas. No texto, os objetos guardados no baú da avó ajudam a recordar fatos do passado. Numere as informações que aparecem no texto de acordo com o que cada objeto representa para a avó da menina. Então, quando ela foi abrindo o baú e mostrando os objetos, para cada objeto tinha uma história para contar, como vocês fizeram no trabalho. Vocês pegavam o objeto, olha aqui, professora, essa bonequinha aqui, não sei quem me deu, tinha uma história. Ah, professora, esse aqui os dentinhos que eu fui tirando, a minha mãe quis guardar, porque eu morria de medo de arrancar dente. Todos os objetos que vocês mostraram, as fotos, tinham uma história por trás. É por isso que eles são documentos, porque a gente consegue descobrir e relembrar o passado. E a avó fez isso com a menina. Aqui no exercício,
tem o número 1 é o dedal. Aí tá perguntando, quando ela mostrou o dedal para a menina, qual a história que ela contou? Ela contou isso aqui, ó. Ela guardou o dedal porque simboliza a construção da felicidade, né? Porque ela falou que ela costurou com esse dedal. E foi justamente, ela costurou justamente esse maiô que foi quando ela conheceu o marido dela. Por isso que ela está falando que da construção da felicidade. O 2 era o maiô que ela quis guardar. Por quê? Para representar coragem. Porque naquela época, esse maiô que ela usava tinha que ter coragem para usar, porque todo mundo ficava pegando no pé, porque considerava a menina muito atrevida, né? De usar um maiô que para aquela época era um maiô curto. Era para nós hoje é um vestidinho, mas naquela época era um maiô curto, ousado. O 3, por que ela guardou a palmatória? Lembra a necessidade de enfrentar as injustiças. Por quê? Porque ela considerou que a época que ela apanhou na escola era uma injustiça, então ela guardou. Que a gente tem que vencer, ter coragem também. E o 4 era o desenho de uma caixinha de música que ela explica aqui porque ela guardou. Olha essa caixinha de música, seu avô me deu quando você nasceu. Então, lembra o nascimento da neta dela. Continuando. Letra B, página 31.